Olá, eu sou Milho Wonka. Milho que hoje vai falar do cara, o bêbado, que processou o bar por ter deixado ele bêbado. Parece mentira, né, essa notícia, mas enfim, é verdade. Ainda falaremos do bandido que não conseguiu cometer um roubo porque tem a letra feia e a história do ladrão que devolveu a moto que ele tinha roubado por dó. Assista até o final, tenho certeza, depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando se a sua letra é bonita o suficiente para cometer um assalto. Só vídeo. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka. Tem ainda meu outro canal no YouTube, Freak TV. Siga também a produção no Instagram. Deixa o seu like e o seu comentário pro YouTube perceber que você interagiu com o nosso conteúdo e gosta, e assim te mostrar os próximos vídeos que a gente postar por aqui. Assista também nossa playlist Daily Vlogs, nosso dia a dia. Pra começar, vamos direto para como é o nome da cidade? Sussex. Sussex, na Inglaterra, onde este senhor que você está vendo é o aposentado Alan Slattery, de 67 anos, foi preso recentemente por assalto a banco. Ele já tinha cometido 2 assaltos a banco, né? Era procurado, por isso ele tinha roubado o equivalente a 17 mil, é isso? É, 17.800 reais o equivalente, né? Lá na Inglaterra não é dólar, né? É libra, não é isso? Libra esterlina, eu acho. Enfim, não sei o nome, mas o equivalente que ele roubou lá dava 17 mil reais. Só que recentemente ele teve problemas com essa carreira dele de assaltante. Em março de 2021, este ano que estamos vivendo nesse momento, ele tentou cometer um assalto em um banco. Qual que foi a estratégia dele? Ser o mais discreto possível, né? Aparentemente, pelo que eu entendo, em vários países a gente não tem porta giratória em banco como tem aqui no Brasil, né? Que aqui as portas travam com qualquer coisa, com relógio, com pulseira, com moeda, com guarda-chuva. Aqui as portas travam e você não entra no banco. Então tem países que não tem esse tipo de porta giratória. Eu não sei se é o caso da Inglaterra, creio que sim, mas qual que é a estratégia dele? Ele entrou discretamente no banco lá em março e tal, pegou a fila normal, como se fosse utilizar o banco. Um senhor de idade, né? As pessoas olham e falam, né? Passa na frente, senhor. 67 anos já dá pra passar na frente, né? As pessoas já dão o lugar. Pois é, pô, foi passando, ficou na fila há um tempo até que ele chegou no momento lá de ser atendido pelo caixa. Na hora que o caixa foi atender ele, ao invés de fazer a solicitação que ele queria que fosse lá de fazer no banco, ele entregou o bilhete para o caixa. O bilhete era exatamente esse que você está vendo. Obviamente está escrito em inglês, mas essa é a letra do Alan. E eu não conseguiria entender o que está escrito aí se não tivessem feito uma tradução. Assim, por mais que, mesmo que tivesse escrito em inglês, se fosse uma letra bonita, eu ia conseguir saber o que estava escrito aí, quais são as palavras. Eu não consigo entender uma palavra do que está escrito, nem se tivesse em português se eu entender esse bilhete. Mas ele deu esse bilhete para a caixa, né, que estava lá atendendo ele. O caixa leu o bilhete e falou, senhor, não estou entendendo o que está escrito aqui. Faz o que está escrito aí, é melhor você fazer o que está escrito aí. Olha, pensa em todo mundo que tá aqui no banco. O cara leu assim, falou, gente, o que tá escrito aqui? Que garrancho é esse? E falou, senhor, desculpa, não tenho como atender. O senhor fala o que o senhor quer, porque com esse bilhete aqui não dá. Faz o que tá escrito nesse bilhete aí, porque eu tô com pressa e eu quero que seja feito rápido. E o caixa, gente, alguém entende o que tá escrito nesse bilhete aqui? Até que esse senhor desistiu que o caixa entendesse o que tava escrito no bilhete. Quando começou a chamar muita atenção, que ele começou a mostrar o bilhete pros outros pra ver se alguém entendia o que tava escrito aí, ele saiu do banco simplesmente sem falar nada. Assim como chegou, ele saiu. Até que alguém conseguiu compreender o que tava escrito no bilhete. Qual era o enigma que tava nesse bilhete? Tava escrito isso aqui, ó, o site da notícia, que é o Extra, que traduziu. Tá escrito assim, ó: a tela do seu computador não vai deter o que eu tenho. Basta entregar as cédulas de 10 e de 20. Pense nos outros clientes. Ou seja, era um bilhete declarando aí o assalto, né? Como quem diz, ó, essa tela que tá na sua frente aí não vai te proteger da bala. Você dá o dinheiro aí, que eu vou embora. Pensa nos outros clientes, que se você criar um estardalhaço aqui, eu começo a atirar e todo mundo morre, né? Basicamente foi isso que ele quis dizer, em outras palavras, que até o roubo lá é educado, né? Olha o bilhete desse senhor. Foi um assalto feito com educação, né? Olha as palavras desse bilhete, ó. O monitor do seu computador não vai deter o que eu tenho. Basta entregar as cédulas de 10 e 20. Pense nos outros clientes. É um roubo feito com educação.
Enfim, ele não conseguiu fazer o assalto porque ninguém entendeu o que estava escrito no bilhete, porém as câmeras de segurança filmaram esse senhor e com essa intenção de assalto ele passou a ser procurado. Dias depois conseguiram localizá-lo e ele foi preso. E foi aí que descobriram que ele já tinha cometido outros assaltos a banco e inclusive esse aí que deu errado não foi o primeiro que deu errado, ele já tinha ido em outro banco também, não sei se com o mesmo bilhete ou com um bilhete muito parecido, mas que também lá não entenderam a letra dele, ele não conseguiu fazer o assalto e ele foi embora, só que até aquele momento não tinha conseguido prender ele, agora conseguiram prender ele, foi preso, tá no Chilindró e foi condenado a 6 anos de prisão por ter a letra feia. Né? 5 pelo roubo e 1 por ter a letra que é esse garrancho. Agora, olha, vamos falar de outra história aqui. Essa história aconteceu no Brasil. O que aconteceu no Brasil? Olha esse bilhete, é mais uma história de bilhete. Esse bilhete tá escrito aí, ó, sua mota tá entre Novo Assis e Morada Nova, no Rio. O que é isso? Recentemente tivemos lá na cidade de Parambu, no Ceará, um assalto a um posto de gasolina. E durante esse assalto, além de levarem dinheiro, celulares de quem tava lá e tal, levaram também uma motocicleta, uma motinha, sabe? Roubaram a moto de quem tava lá, que na verdade era de um frentista, pelo que eu entendi, mas esse frentista também é casado com uma moça que também trabalha lá, ou a moça é a frentista e a moto não era dela, era do marido dela. Enfim, a moto estava na responsabilidade de um dos funcionários de lá, porque era dele ou de um parente dele. Mas o ladrão foi lá e roubou a moto. Esse assalto foi no dia 10 de agosto. Uma semana depois do assalto, o dono da moto recebe debaixo da porta dele, né, percebe que foi passado por debaixo da porta da casa dele esse bilhete, que era aparentemente do bandido devolvendo a moto, falando, não, sua moto tá em tal lugar, entre o Novo Assis e Morada Nova, no Rio, que são bairros, né, que é um local inclusive longe, fica a cerca de 20 quilômetros do posto de gasolina onde aconteceu o roubo, mas mesmo assim, com cautela, né? A pessoa não recebe o bilhete e vai tentar pegar a moto de volta assim, né? Isso é uma enrascada para algo a mais. Eu não iria, eu chamaria a polícia. E assim ele fez também, foi até o local. Chegando lá, a moto estava realmente lá, abandonada. Aparentemente não roubaram nem nada da moto, simplesmente, aparentemente, o bandido só quis devolver a moto. E não fala nem por que motivo. A polícia entendeu que ele se arrependeu, ficou com medo de ser pego e resolveu devolver a moto para ver se safava do crime. Mas mesmo assim ocorreu o roubo. Por mais que ele tenha devolvido depois, a polícia diz que não adianta. Você cometeu o roubo, você cometeu o roubo. A pessoa continua sendo procurada pela polícia, considerada foragida. Até porque outras coisas também foram roubadas. Foi levado dinheiro e celular também. Então ele só devolveu a moto. Pode até ser que ele pensou depois que roubou a moto, falou, nossa, isso era do cara trabalhar e tal, né? A situação não tá boa pra ninguém, não tá fácil pra ninguém. Eu vou tirar o trabalho do rapaz, vou devolver a moto dele. Pode ser que isso tenha acontecido. Aí o celular falou, celular compra outro, a moto é mais difícil. Eu acho que ele pensou assim, foi lá e devolveu a moto. Do nada, devolveu a moto, não se sabe o porquê. Já temos 2 enigmas de bilhetes aqui, ó. Pelo menos o dono pôde reaver a sua moto intacta e aí pode utilizá-la novamente. A moto, sim, foi devolvida ao dono pela polícia. Risca e inverte. Agora, para finalizar esse vídeo, o caso mais interessante dessa semana. Que é o quê? Um cara que processou o bar que vende cachaça pra ele. Deixou ele malaco, sabe? Doido, trilili, trêbado. E diante disso, ele resolveu processar o bar. Mas que história é essa? Por que ele resolveu processar o bar? Olha o que aconteceu. Essa história aconteceu no Texas. O nome do rapaz que está processando o bar chama Daniel Rawls. O bar é esse aí que você está vendo, La Fogata, que fica lá no Texas e tal. Ele disse que no dia 21 de maio de 2019, ele esteve nesse bar, ficou algumas horas lá, tomou umas brabas, sabe? Umas que passarinho não bebe, tomou vários copos. Não só ele, tinha mais clientes no bar e tal, tudo mais, né? Enfim, em 2019, esses caras estavam bebendo no bar, foi lá, tomou uma, saiu trêbado de lá, trançando as pernas. E nesse momento que ele saiu de lá, bebaço, no estacionamento ele arrumou uma briga com outro cliente, que se chama Robert Henrickson, segundo o site. Esses dois estavam bebo, os dois estavam bebo e começaram uma treta no estacionamento. E durante essa treta,
treta, esse cara que processou, que é o Daniel, caiu no chão do estacionamento, bateu a cabeça, se machucou e tudo mais, e disse que os caras do bar, mesmo vendo ele caído lá e tal, nem ligaram, falavam, ixi, tá bêbado isso aí, ó, daqui a pouco ele levanta e vai embora. E de fato isso aconteceu, ele levantou e foi embora, mas ninguém nem ajudou ele a levantar e tudo mais. Aí passou isso, ele resolveu então processar o bar que tinha vendido cachaça pra ele. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que ele alega que os caras do bar lá, o barman e tal, o pessoal responsável pela bebida do bar, não deveria mais servir bebida pra ele a partir do momento que perceberam que ele tava muito bêbado, né? Isso aí é um ponto que ele alega que deveria ter sido feito. Outro ponto é que ele saiu do bar completamente embriagado, sozinho, em direção ao carro dele, que também ele acha que não deveria ser permitido por quem vendeu bebida pra ele, e também disse que ninguém ajudou ele quando teve uma briga no estacionamento do estabelecimento, ou seja, é um local ainda de certa forma de responsabilidade do bar, e se teve uma briga ali, ele caiu e se machucou, o pessoal do bar deveria ter socorrido ele, chamado alguma ajuda médica, pelo menos ajudar ele a levantar, ver se tá tudo bem e tudo mais, mas não, ele fala que ninguém ligou pra ele caído encachaçado lá no chão depois da briga. Sendo assim, ele tá processando o bar por ter vendido cachaça demais pra ele. E pasme, a história não acaba por aí, não é só abrir o processo não. A grande questão é que ele ganhou o processo. Ele ganhou o processo. Como assim ele ganhou o processo? Essa ainda não é a maior notícia, porque quando você souber o valor, sabe quanto esse cara ganhou nesse processo? Quer dizer, ainda tem como recorrer, mas sabe qual o valor que o juiz determinou que o bar tem que pagar para ele? 5,5 milhões de dólares. Olha, 5,5 milhões de dólares. O processo por ter encachaçado um cachaceiro. Olha essa história. Mas por que o juiz deu a vitória pro cara? 5 mil? É muito dinheiro, não é? Isso porque durante todo esse processo, em determinados momentos, os representantes do bar foram chamados, os barmans foram chamados para as audiências e tal, só que o bar, além de não responder a nenhum chamado do juiz, não compareceu em nenhuma audiência, não enviou o advogado responsável, nada disso, como se eles não tivessem nem se lixando para esse processo. E sendo assim, o juiz acatou então que tudo que o cara bêbado tá falando deve ser considerado como verdade, uma vez que o estabelecimento não tentou nem se defender. E ainda entendendo que o pessoal do bar desrespeitou um chamado do tribunal, ele aumentou o valor a ser pago ao cliente encachaçado para 5 milhões e meio de reais. Obviamente, né, que o estabelecimento vai recorrer desse valor, que ainda cabe recurso, eles vão ser notificados que vão ter que pagar isso e aí vão ter que recorrer. São 30 dias agora para o estabelecimento apresentar uma apelação para tentar diminuir esse valor ou até mesmo, quem sabe, reverter, né, a decisão do juiz, o que eu acho difícil. Eu acho que o juiz pode só baixar o valor, mas dar a vitória para o estabelecimento acho que não dá mais, porque eu acho que o juiz se sentiu desrespeitado a partir do momento que eles não compareceram na audiência. Mas é a primeira vez que eu vejo um cachaceiro vai lá, se encachaça e depois quer processar o boteco porque vendeu cachaça demais pra ele. Tudo bem que é muito melhor que o estabelecimento fale, ó, você já bebeu demais, vamos parar por aqui e tal, né? Eu acho que isso seria o correto realmente de ser feito, né? Principalmente não deixar ele em direção ao carro dele. É um tipo de cuidado que o estabelecimento pode tomar? Pode. Normalmente faz isso? Não faz, né? 99% não vai fazer um negócio desse. Mas que isso acabaria num processo, eu nunca imaginei. Que o cliente ganharia mesmo saída. Enfim, cuidado, não beba demais, tá bom? Quando você for em algum botequinho, não vá de carro que você estiver dirigindo, né? Vai com alguém que não bebe pra dirigir e não beba demais mesmo assim. E também tente manter uma letra bonita. E você imaginar que o cara não conseguiu assaltar um banco porque tem a letra feia e o cara ganhou o processo contra o boteco que vendeu cachaça pra ele, não era pra ser engraçado. Mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E